Estão prontos? No que se refere à questão de estar prontos? Vamos lá. Pessoal, aqui não tem muita coisa para falar, mas tem uma coisa que me preocupa, tá? Toda vez que eu coloco proporção ou explico proporção, eu percebo que os alunos colocam proporção como sendo sinônimo de razão. E não é. Está muito relacionado, mas não é a mesma coisa, tá? Então, proporção, vamos colocar a definição logo aqui, ó. É uma igualdade, uma igualdade de duas razões. Vamos colocar aqui. É uma igualdade de duas razões. Por exemplo, se eu falar que A sobre B é uma razão cujo resultado é o número K, e se eu falar que C sobre D também é uma razão cujo resultado também é K, então se essas razões elas têm o mesmo resultado, então eu posso igualar elas. Não posso? Posso falar que A sobre B é igual a C sobre D, né, que vai dar o resultado K. Então, isso aqui, pessoal, que eu vou destacar para vocês, ó, é que é uma proporção, tá? Então, isso aqui é que a gente chama de proporção, ok? Então, galera, essa proporção ela pode ser até escrita de outra maneira. Lembra que a razão pode ser escrita de uma maneira diferente, ao invés de usar fração? Então, esse A sobre B aí, eu posso escrever com aquele símbolo de divisão, né? A, dois pontinhos B, igual C, dois pontinhos D, né? Estão vendo o B e o C que estão no meio dessa equação? O B e o C a gente vai chamar de meios, porque eles estão no meio da equação. Enquanto que o A e o B, eles estão nas extremidades da equação. Então, a gente vai chamar o A e o B de extremos, tá? Isso aqui é uma parte burocrática. Lembra que o Enem não é muito interessado na parte burocrática, é mais os vestibulares tradicionais, tá bom? O que mais você tem que saber de proporção? Propriedade. Na verdade, só uma propriedade, tá? A que você vai usar na prática para resolver os exercícios é só uma. Eu vou colocar essa, eu vou falar de mais duas só para você ver que elas são muito interessantes, são bonitas, mas para fazer questão, para fazer exercício, para usar na prática, não são tão interessantes assim não, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, último detalhe sobre proporção. Vamos colocar aqui, propriedades. Ótimo. Vamos chamar assim de P1. Bom, lembrando, pessoal, pausa o vídeo, anota tudo que eu escrevo e o que eu falo também. Às vezes eu falo uma coisa interessante, importante, mas eu não escrevo. Você pausa e anota. A vantagem que vocês têm em ter aula gravada, tá? A primeira propriedade, eu vou até um asterisco aqui, ó, que é a mais importante, é a única que na prática a gente usa quase o tempo todo, é essa aqui, ó. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vou até escrever que é importante. Ó. Em toda proporção, anotem aí. O produto dos meios, nossa, minha letra tá uma bosta, né, gente? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Anota, que essa é importante, tá? Por exemplo, ó, se eu tiver uma proporção assim, A sobre B igual a C sobre D. Então, o que essa propriedade está falando para mim? Que se eu multiplicar os meios, se eu multiplicar o B pelo C, vai ter o mesmo resultado que se eu multiplicar o A pelo D. Essa propriedade ela é tão importante, tão famosa, que ela é conhecida de várias maneiras, né? Tem gente que conhece assim, em toda proporção pode multiplicar cruzado, ou multiplica em x,
né? Ou o famoso cruz credo, né? É o famoso multiplicar cruzado, tá? Então, aqui está falando que o A vezes D é igual a B vezes C. Bom? Ou vice-versa, né? Tranquilo? Só para fixar melhor na sua cabeça, ó, deixa eu pegar um exemplo com um número aqui. Só para você ter uma ideia. Exemplo. Considere essa proporção aqui, galera. 6/3, né? Que dá 2. Agora, olha essa outra proporção. Vamos colocar aqui. 10/5, que também dá 2. Essas duas razões têm o mesmo resultado, né? Então, eu posso igualar elas. Eu posso falar que 6/3 é igual a 10/5, né? Então, aqui, se eu fizer 3 vezes 10, dá 30. E se eu fizer 6 vezes 5, também dá 30. Então, está verificada aí essa propriedade para você. Essa é a única que realmente vocês vão usar bastante, tá? Mas eu vou colocar mais algumas aqui, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com a proporção, tá? Essa aqui eu acho até interessante. Talvez se eu fosse eleger uma segunda mais importante, seria essa, ó. Essa aqui nem vou escrever, vou só mostrar para vocês, ó. Lembra que eu tinha A sobre B, que é uma razão cujo resultado é K, tá? E eu tenho C sobre D, que também é uma razão cujo resultado também é K, ok? Muito bem. Aqui nessa primeira razão, se eu isolar o A, se eu passar o B que está dividindo para o outro lado da igualdade, multiplicando, eu vou ter o seguinte troço, ó. Eu vou ter que A vai ser igual a B vezes K ou K vezes B, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E se eu fizer a mesma coisa com essa aqui, ó, se eu passar o D para lá multiplicando, então aqui eu vou ter que o C vai ser igual a K vezes D. Olha só o que eu vou fazer aqui. O que acontece, ou o que vai acontecer, se eu somar os números de cima dessas duas razões? O que vai acontecer se eu somar o A com o C? Vamos ver? O resultado do A é K vezes B. O resultado do C é K vezes D. Então aqui vai ficar KB mais KD. Ok? Então o A mais o C vai ser igual. Aqui nessa soma, eu posso colocar o K em evidência. Quem não lembra o que é isso, vai ter uma aula, fiquem tranquilos, de fatoração que a gente vai aprender a colocar em evidência, tá? Mas aqui eu vou colocar o K em evidência, vai ficar B mais D dentro do parênteses, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Esse B mais D, que está multiplicando a constante, esse troço todo aqui, que virou uma coisa só, que está multiplicando o K, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Tá? Então, vou fazer aqui do lado, ó, siga certo. Então, vai ficar A mais C dividido por B mais D, que é igual a K. Tá vendo? Pronto, isso aqui vai ser a nossa propriedade. Ó. O que essa propriedade está falando? Que se eu somar os números de cima das duas razões, e se somar os números de baixo das duas razões, e depois dividir, vai dar o mesmo resultado que antes. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, vou pegar aqui, ó, 6 sobre, vou pegar aquele exemplo, né? 6 sobre 3 igual a 10 sobre 5, né? Isso aqui dá 2. Então, o que essa propriedade está falando? Essa propriedade está falando o seguinte, ó, que se eu somar o 6 com 10, ó, se eu somar o 6 com 10 e somar o 3 com 5, vai ficar assim, ó, 6 mais 10 sobre 3 mais 5. Isso aqui vai dar 16, isso aqui vai dar 8, e 16 dividido por 8 dá 2. Tá vendo? Então, numa proporção, eu posso somar os dois números de cima, os dois números de baixo e depois dividir, que o resultado continua o mesmo. Tá? Essa é uma única propriedade que eu acho que talvez dê para vocês usarem nos exercícios, tá? Ok? Tem mais? Tem mais. Eu vou ser bem sincero com vocês. Dificilmente vocês vão usar, tá? Beleza? Ótimo. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Lembrando que os exemplos vocês copiam,
pausa o vídeo, copia, depois você volta pro vídeo, tá? Eu vou já disponibilizei, aliás, né, uma lista extra de razão e proporção com questões nesse formato aqui, só para você treinar essa linguagem de razão e proporção, tá? Então, muito importante vocês entenderem esse exemplo, tá bom? Vamos lá. Em uma escola, a razão entre o número de alunos e de professores é de 50 para 1. Se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão entre o número de alunos e o número de professores seria de 40 para 1. Podemos concluir que o número de alunos da escola é... Galera, se eu não sei o número de alunos nem o número de professores, eu vou ter que criar incógnita, vou ter que criar letra, não tem jeito. Aí vai uma dica, não tenham medo de fazer isso, tá? E outra, não vão ficar amarrado na tia Raimundinha lá da oitava série, que sempre mandava a gente usar X e Y, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou falar que A representa o número inicial de alunos, enquanto P vai representar o número inicial de professores, ok? Então aqui no texto está falando o seguinte, ó. A razão entre o número de alunos, que eu chamei de A, e o número de professores, que eu chamei de P. Como que eu escrevo isso? Razão entre o número de alunos e o número de professores. Alunos sobre professores. E essa razão, ele falou que tem que dar 50 para 1. Pessoal, lembra lá do começo da aula, da parte teórica, ó. Olha só, rapidão. Que eu falei para você que essa razão A sobre B, ou A dois pontinhos B, eu posso ler A está para B. Lembra disso? Sendo assim, deixa eu voltar lá no exemplo, lá no exercício. Cadê? Exercício, tá aqui. Sendo assim, quando eu tenho assim, ó, x está para y, é para escrever uma fração x sobre y. Se eu tenho 9 está para 10, 9 sobre 10. Capiroto está para Satanás, capiroto sobre Satanás. 50 para 1, 50 sobre 1. Então, a razão entre o número de alunos e o número de professores tem que dar 50 sobre 1. Aí, isso aqui é uma proporção. Em toda proporção, eu posso multiplicar cruzado, produto dos meios dos extremos. Então, A vezes 1 é A, 50 vezes P é 50P. Vou deixar guardado aqui, ó. Galera, se eu tenho duas incógnitas, duas letras, então eu preciso de duas equações. Por enquanto, eu só tenho uma equação, ó. Preciso de outra equação. Então, o enunciado tem que me fornecer informações para eu construir outra equação. Então, não dá para resolver. Aí ele fala que se tiver mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão vai mudar para 40 para 1, ou seja, 40 sobre 1. Então, antes eu tinha quantos professores? Eu tinha A professores. Perdão. Antes eu tinha quantos alunos? Eu tinha A alunos. Se tiver mais 400, agora eu vou ficar com A mais 400. E quantos professores eu tinha? P. Se entrou mais 16, agora eu vou ter P mais 16. Ok? E agora o resultado dessa razão mudou. Agora essa razão é 40 sobre 1. 40 para 1. Tá? De novo, isso aqui é uma proporção. Em toda proporção eu posso multiplicar cruzado. Eu sugiro vocês colocarem parênteses na coisa, toda vez que tiver uma multiplicação. Se eu fizer A mais 400 vezes 1, é A mais 400. Ok? Se eu fizer 40 vezes P, vai dar 40P. Se eu fizer 40 vezes 16, né? 4 vezes 16, 64. Peraí que meu mais ficou uma bosta aqui, né? Então, 4 vezes 16, 64. Então, vai dar 640. Pronto, galera. Ó. Aqui eu tenho outra equação. Ó. Então, agora que eu tenho... Opa, peraí que ficou uma bosta isso aqui. Peraí, galera. Agora que eu tenho outra equação, agora sim, ó.
Agora que eu tenho outra equação, isso aqui virou um sistema de equações, que eu posso resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição, que no caso vai ser o mais fácil aqui. Por quê? Porque o A já está isolado. Ó. Aqui no cantinho está falando que o A vale 50p. Então, no lugar do A, nessa equação aqui, a gente vai colocar, peraí, deixa eu apagar aqui com a bosta, a gente vai colocar aqui, ó, 50p. Tá? Então, no lugar do A, ali a gente vai colocar 50p. Como que vai ficar essa coisa? Vou fazer aqui embaixo, ó. 50p mais 400 é igual a 40p mais 640. Então, aqui a gente vai descobrir o valor do P, a gente vai isolar o P, tá? Vou passar o 40p para esse lado subtraindo e o 400 para o outro subtraindo também. Então, aqui a gente vai ter 50p menos 40p igual 640 menos 400. 50p menos 40p vai dar 10p. 640 menos 400 vai dar 240. O 10 que multiplica o p, a gente passa dividindo, então vai ficar 240 dividido por 10. Posso simplificar os zeros, isso aqui vai dar 24. Outra dica que eu vou dar para vocês, galera. Toda vez que você criar uma incógnita, criar uma letra, e no final das contas, no final dos cálculozinhos, você encontrar um valor para essa letra, sempre se pergunte, o que significa essa letra? E também se pergunte, o que o exercício está pedindo? Qual é o comando da questão? A gente descobriu que o P deu 24, e o P é o número de professores. Ele quer o número de professores? Não. Ele quer o número de alunos, ele quer o Azinho. Só que aqui a gente sabe que o Azinho vale 50 vezes P, não é? Então, o Azinho vai ser 50 vezes P. Quanto que deu P aqui na nossa conta? 24. Então, 50 vezes 24 vai dar 1.200. Significa que, inicialmente, o número de alunos era 1.200. Tá bom? Então, depois que você assistiu essa aula, é muito importante que você termine de fazer a listinha extra de razão e proporção, galera. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula desse módulo.